Pode ver de onde querer ver, você já sabe disso. DUV, Diário de uma Vida Elétrica, para você. Mais um bom capítulo, mais uma boa história, mais um bom podcast. Lembrando que nessa jornada nova que estamos aqui no DUV, nós temos patrocínio da TTS Energia, que é uma empresa EPCista com mais de 100 megas já instalados em usinas fotovoltaicas, principalmente em GD, mas já com um olhar para a geração centralizada no Brasil. Está aqui o QR Code da TTS, para quem quiser conhecer mais, e também Caputo, Bastos e Serra Advocacia, um escritório de advocacia super experiente, com muita tradição já, com sede em Brasília, mas também com escritório em São Paulo. Também está aqui o QR Code da Caputo, Bastos e Serra, para que vocês possam conhecer um pouco mais desses dois patrocinadores do DUV que a gente está tendo nessa jornada. Eu tenho aqui hoje um amigo, história interessante, porque, em tese, era até para a gente ter uma amizade um pouco arranhada ou conflitada, porque em alguns momentos estivemos em posições de defesa ou de visões distintas, mas a vida é desse jeito, a vida é assim mesmo e acabou fazendo com que a gente, inclusive, caminhasse muito junto em muitos outros pontos. Tem aqui comigo hoje Wagner Ferreira. Wagner, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E os opostos se atraem, né? Não é? Para mim é um presente estar aqui com você, mas com vocês, e ter esse bate-papo vai ser muito legal. Não, e é verdade, né? Porque é uma boa oportunidade. Eu estava comentando com você ali no making off. Gente, para vocês entenderem do que a gente está dizendo, a gente vai contar a história do Wagner aqui, mas durante um período em que eu estava presidente da BGD, discutindo todas as questões da geração distribuída no Brasil, o que a gente achava que deveria ser, como é que deveria funcionar, né, quais as virtudes, os benefícios da GD, enfim. Do outro lado, o Wagner, naquela oportunidade, era diretor jurídico da ABRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e, claro, também com uma visão, com perspectivas que eram distintas em alguns pontos da nossa. Natural, normal de qualquer negócio, né, Wagner? É assim que se dentro constrói. De casa, é assim que se constrói. Dentro de casa, muitas vezes, é assim, né? Não, dentro de casa não. Na casa dos outros, nem sim, da na minha sua, casa nem só da manda minha. uma. Só. E não, Na verdade, 3. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas vamos voltar um pouco na história, Wagner, que essa é a ideia do Diário de uma Vida Elétrica. O Wagner é de Petrópolis, cidade imperial. Tem alguma descendência, alguma coisa ali com... Zero. Nenhuma. Zero. Mas teve perto, né? Tive. Estava pertinho. Eu estudei com uma neta do príncipe. Talvez tenha sido a minha relação mais próxima. Próxima, isso. Mas Petrópolis foi um presente para mim também, em termos de lugar. Cresci com muita liberdade, um lugar com muita segurança, muita amizade, uma cidade boa de se viver, e fui muito feliz lá. E Petrópolis está dentro da grande Juiz de Fora, né? Exato. Eu fui muito a Juiz de Fora, inclusive. Sim. E capital do litoral de Minas. Capital. Né? Já cansei de repetir isso aqui, exatamente. E aonde você vai tem um de lá, né? Em qualquer lugar. Já viu? Já. Você viu aquele filme Marte? E tal? Bom, voltando. E aí, em Petrópolis, você fez Direito. Tá? Foi estudar Direito. Lá eu escolhi fazer Direito. Né? Talvez fosse a faculdade assim, mais aberta, com mais capacidade. Mas tinha uma linhagem de profissionais do setor da advocacia, teu pai? Zero! Eu sou o cara mais improvável que nesse aspecto, porque o meu pai é um profissional da carreira pública, política. Então, ele é despachante público, estadual, legalização de veículos, né, transferência de veículos salvados. Então, a linha dele foi por aí, junto com a política local, foi vereador, sempre muito envolvido ali com os processos políticos da cidade, conhece muito, né, essa dinâmica. Hoje é secretário, inclusive, de administração da prefeitura, e foi certamente uma inspiração para mim nesse aspecto mais
institucional da minha agenda, né? E o direito surgiu ali como uma ferramenta de várias funcionalidades, né? Era uma faculdade que eu não queria ser um advogado do setor elétrico, não queria ser um juiz federal, mas entendia que a faculdade de Direito era importante para abrir meu horizonte. E aí você estudou na PUC, Petrópolis? É, né? UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Universidade Católica de Petrópolis. Isso tive amigos, inclusive, né, na época de Juiz de Fora, que também estudavam Muito em comum, Petrópolis. muito comum esse uma trajeto. hora, né? É fácil. Tá? A Estudei gente com brincou várias aqui, pessoas também de lá. mas as cidades estão muito próximas uma da outra, né? E aí o Wagner começa uma carreira ainda não... A gente vai chegar no setor elétrico, mas não foi no setor elétrico inicialmente, né? Não foi. Um Minha grupo carreira, grande até. o que aconteceu? Obras do acaso da vida, né? Em Petrópolis se instalou um grupo chamado Grupo Marambaia. Quando o Luiz César Fernandes saiu do Pactual, isso lá nos idos de 98... Banco Pactual, né? Banco Pactual. 98, 99, ele, ao sair do banco, ele montou uma estrutura de negócios em Itaipava, em Correias, na verdade. Rua Agostinho Golon, 2098. E era uma fazenda, uma casa tradicional de fazenda e um back-office distante da casa em que ele gerenciava várias atividades que ele fazia. E aí surgiu uma oportunidade de estágio lá, na área de Direito, e fui eu para lá estagiar no Grupo Marambaia. Já formado? Não, no meio da faculdade, sexto período, entrei lá em 2020, talvez, 2019. Final de... Não. 2009, Não, 99, não? 99, cara. Vamos puxando. Puxa. Não, vamos parar. Volta em 99. É isso. Milênio 99, passado, né? É quase isso. 99, 2000, entrei e comecei a estagiar lá com ele, nas empresas dele, nas atividades societárias que ele fazia, nos contratos, compra e venda de ovino, exportação de cítricos, consultoria para massa falida, compra e venda de helicóptero, tudo que você imagina, compra e venda de ovino. Ou seja, um ovino lá chamado Talismã, que era um borrego grandão, era 250 mil na época. Assim, o Talismã? O Talismã. Era o Talismã era mesmo, muito mais valioso que qualquer Wagner lá dentro. Mas, enfim, foi uma experiência Ou seja, muito... de alfinete a foguete, né? É, por aí. Tinha isso lá. Eram 20 e tantas empresas, pedaço disso estava fora do Brasil. Foi uma experiência que me abriu completamente a visão do que era o mercado corporativo. Foi, de fato, onde eu encontrei o meu papel. Eu gosto de fazer algumas coisas, a partir dali que eu tive essa visão de conectar, de organizar, de entender os fluxos, os processos. Só para reforçar, como é que chamava o gestor, o fundador? O Luiz César Fernandes. Que foi Banco Pactual. Que foi fundador do Banco Pactual. Uma escola, né, Wagner? Já começa com Nossa, uma oportunidade. foi. Deve César, ter caso para contar. O César deve ter uma vida elétrica, um diário de uma vida elétrica. Total. Tem cada história. O César trabalha de madrugada, né? Você me contou isso, eu achei interessante, né? Que tiveram situações que ele me ligava ali 11, meia-noite para resolver. E eu sempre gostei muito disso, de ficar ali depois do horário, entendendo os processos, organizando, estudando um tema. E isso foi trazendo uma sintonia entre a gente. E ele me acolheu e me mostrou Abriu um caminho. Né? Com certeza. Muito bom. E você ficou quanto tempo no Grupo Marambaia? Fiquei 5 anos. Quase 6, e lá... Ou seja, formou, continuou? Formei. Continuou lá? Formei, fiquei, depois de formado, 3 anos, mais ou menos. E nesse pedaço, nessas experiências, eu tive muita interação com os advogados né, tradicionais, que davam consultoria, que assessoravam determinado projeto, determinado negócio. E foram ali que as primeiras interfaces com o direito né, começou a surgir de verdade. E aí, do Grupo Marambaia, que né, a gente conversou, que você falou, mostrou aqui, aí sim acho que você encontra o setor de energia, né? É isso aí. O setor de energia, ele para mim até então era só conta de luz da Enel que eu recebia em casa. Petrópolis é Enel? Petrópolis é Enel. Antes era Light, né? Light, depois ficou Enel. E através de um amigo
que fiz na Marambaia, eu participei de um processo seletivo na Neoenergia, para trabalhar na holding Neoenergia. Aí já não mais em Petrópolis? Já não mais em Petrópolis, Praia do Flamengo, 78. E 78 é um número, né? 78 é um número. Não é o Não, ano, não, não. de jeito nenhum. Deixa, Não, não. Vamos deixar isso bem claro aqui. é o número, é o número. É o número. Você sabe que se fosse o Madureira que teve aqui, 78 é do ano. Ah, né? com certeza. Fácil, né? Não, Madureira Já ali, já com, inclusive, já com tinha, tempo de já tinha carreira. esse tempo todo quando eu comecei. Madureira é profissional. Um abraço aí, do Marcos sertão. Madureira. A gente vai falar de você Também mais à frente. outro de novo. presente, também outro presente que eu tive. O César foi um presente maravilhoso na minha vida e me abriu muitas portas, muitos caminhos que eu jamais teria pensado sozinho. Certo. De lá surgiu esse processo na Neoenergia, entrei né, na parte jurídica, isso em 2007. Isso. 2007 para 2008. Isso, o LinkedIn está dizendo 2008. né? Foi finalzinho de 7, aí teve um processinho até a coisa se formalizar, 2008, firme, na parte corporativa da Neoenergia. A Neoenergia estava numa fase de consolidação dos seus investimentos aqui no Brasil. Até eu vou aproveitando essa oportunidade, falando da Neoenergia, porque a gente que já andou um pouquinho mais, na cabeça nossa, o setor elétrico ele era um setor estatizado, vamos dizer assim. Sim, né? perfeito. Então, eu cresci em Minas e tudo, CEMIG. Aí Rio, Light, era isso, né? Aqui em São Paulo, a gente está gravando aqui em Campinas, era já CPFL e Eletropaulo, né? Que era, então, assim, em que momento Neoenergia surge como um player no Brasil? Você lembra Vamos lá, disso? mas sim, vamos lá. Eu cheguei na Neoenergia um pouco depois, né, desse processo de inserção dela. Ela, através de uma parceria com o fundo Previ, começa a participar dos leilões de privatização de algumas concessões. E ela adquire Rio Grande do Norte, a Coserne, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. É isso, né? Exatamente o que a gente está falando. Exatamente. A Coelba, Bahia e Bahia. Pernambuco, CELP. Primeiro foi a Coserne, depois veio Bahia e Pernambuco. Ainda continua? Ou seja, tudo isso ainda é E Neoenergia? aí cresceu, depois adquiriu o Electro aqui, né? E começou, depois de feito esse primeiro movimento de inserção, começou a criar um portfólio amplo de geração, de transmissão. Ou seja, ela chega comprando A operação da privatização da distribuição dessas empresas estaduais de energia, né, e ainda estatizadas, ela privatiza, ela participa dessa privatização e tem essa gestão nesses estados, né? Perfeito. Rio Grande do Norte, Bahia, E Pernambuco. e Rio, né? O Rio era holding. O Rio era holding, tá. era o back-office, como se ficavam lá os diretores, ficava o staff, essa parte Mas corporativa. então ela não, a parte de distribuição no Rio, ela não tinha. Não, zero. E a partir dessa... Interessante, né? Interessante, mas era muito comum isso, porque naquela época você ainda tinha uma relação muito forte com o Rio de Janeiro. Que o planejador era no Rio. O ONS né? estava no Rio. As discussões eram no Rio de Janeiro, a Eletrobras tinha uma força enorme, como ainda tem. E muito mais. né? Copacabana estava no Rio de Janeiro, Ipanema estava no Rio Leblon, de Janeiro. Globo, Leblon, né? As novelas da Globo. Então, ou né? seja, entendi. É isso. Agora ficou claro. Então, você tinha o funcionamento setorial muito próximo do Rio de Janeiro. Isso foi se distanciando depois, naturalmente. Mas essa é a justificativa dela e de tantos outros grupos estarem por lá. E também para porque é um grupo... ANEEL é italiano? Espanhol. Espanhol. Iberdrola. Ok. E é natural para um estrangeiro que venha que as referências devem ser Rio e São Paulo. Sim, né? sem dúvida. Quando está vindo, né? Depois entende o país, fala, olha, faz mais sentido a gente estar próximo às... Imagino que tenha sido. E aí essa diversificação começa a acontecer no portfólio do grupo, né? Começa a entender o movimento setorial, né? Como é que ele está crescendo no país, o que tem de oportunidade, e começa então a ativar uma série de investimentos no país, em vários estados, com negócios diferentes, geração, transmissão, comercialização e outras coisas. E o grupo cresce muito. Né? E eu peguei esse crescimento do grupo por quase 9 anos em 2 etapas, basicamente, que eu passei um período grande no Rio Grande do Norte, na atividade lá da distribuidora local,
gerenciando o jurídico, atuando nas frentes jurídicas, relacionamento institucional com o judiciário, com os players que têm essa proximidade com o Estado, e também no Rio de Janeiro, na parte de geração, de transmissão, que eram outros negócios, mas que tinham demandas jurídicas corporativas, que interessava, vamos dizer assim, a holding. Então, também cuidei disso por um bom tempo, com uma equipe fenomenal. Agora, Wagner, a gente conversou um pouco disso também, né? E a gente até diferente, né? Um contexto ali um pouco diferente quando a gente falou antes. Mas era também um outro setor jurídico, falando da parte elétrica, tá? Das discussões do setor elétrico, era um outro ambiente jurídico também, né? Porque se a gente for olhar aqui, a gente está falando no início início dessa discussão, estou em 2008, e você era outro setor. Isso, era outra né? demanda. Naquela época você tinha Era previsível, talvez, dizer assim. Era mais assim, normatizado. Era uma coisa mais standard, né? Você tinha contrato, ali que tem que ter o contrato. Você tinha a parte contratual, você tinha uma gestão de marcas e patentes, você tinha uma gestão de contencioso estratégico, contencioso massivo, o massivo aquela relação com o consumidor, corte, cobrança indevida, inadimplência, etc. Então, você tinha uma gestão, vamos dizer assim, de um universo muito conhecido. Né? Isso, é isso que eu... Muito conhecido. E isso começa a alterar de 2014, 2015 para frente, essa coisa começa a acelerar e a dinâmica dos claims, das discussões jurídicas começam a alterar. Né? E você começa a sofisticar um pouco mais essa atuação. Porque é o momento que começa, vamos dizer assim, a surgir com mais presença, né? E hoje ainda mais, né? Mas Mercado Livre, que a gente não tinha, né? Era muito restrito. Né? Exato, era pouco, era mais fácil. A entrada de renováveis maior que vem, primeiro eólica, que vai começando a surgir. Começam os investimentos em eólica, inclusive desses grupos, começam a montar joint ventures, começam a montar uma série de parcerias. É isso que eu estou buscando trazer para situar nesse diário de uma vida elétrica, essas mudanças que vão acontecendo, né? Vão surgindo temas novos. Greenfields, você começa a ter uma série de discussões de caráter ambiental, por conta dessas áreas de eólica, que eram áreas novas, que estavam começando a ter o impacto daquela atividade econômica, né, o entorno, as questões imobiliárias, as questões de indenização das áreas afetadas. Né? Isso tudo era novo. A interface com o poder público muda completamente, porque ela sai do ambiente, vamos dizer assim, formal, federal, para o ambiente real, local. Então, a tua interface municipal precisa melhorar, estadual precisa melhorar, e esse processo ele foi sendo acelerado até que chega, então, o crescimento da solar e transforma de forma muito mais rápida esse processo. E aí o Wagner vive mudanças também dentro da própria Neoenergia, né? Que foi Rio, aí você foi para o Rio Grande do Norte. Depois Natal, voltei para o Rio de novo, depois voltei para o Rio Grande do Norte. Porque eu não me comporto bem, aí volto. Volta. Fui e voltei 2 vezes. Foram experiências assim, diferentes, momentos diferentes, né? Missões diferentes. E um aprendizado assim, muito importante, porque a Cosern, por exemplo, é uma empresa... a Cosern talvez seja a principal empresa do Rio Grande do Norte. Lá, empresa. Lá você tem as pessoas, as famílias, os filhos que sonham em trabalhar na Cosern. Então, é uma empresa que tem um valor para a economia local muito grande. Então, tem uma valorização e uma importância enorme para os players, para os stakeholders. Energia, na verdade, tem uma importância enorme para o Rio Grande do Norte, né? A gente participou, a gente está gravando isso hoje aqui em Campinas, nos estúdios da Fontana Filmes, que é parceira, né, do Diário de uma Vida Elétrica desde sempre. Teve conosco, inclusive, no DUV itinerante ontem em São Paulo. A gente estava junto num evento muito bom, que foi o Energia. Coincidentemente, dentro desse contexto, participou do Energia, esteve conosco lá, discutindo, debatendo, a governadora, atual governadora do Rio Grande, né? Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. E na coletiva de imprensa dela, o que chamou muita atenção,
né? E estava o Hugo, que é Hugo, que é o secretário. Isso, secretário, Energia. assessor, conhece muito, Muito, impressionante. Eu fiquei impressionado, né, a visão dele sistêmica da energia no Brasil e especificamente, claro, no Rio Grande do Norte. E aí é isso que você está dizendo, né, corroborando com a tua fala. O quanto ficou claro que energia, claro, é um negócio importante. Tanto é que ela falou, tudo bem que era um evento do setor de energia, ela falou mais da energia, dos 10 gigas de eólica, Perfeito. dos números, né? Não vou me atrever, vou errar provavelmente os números. Os mas impactos, né, na economia, Total. na projeção de crescimento econômico do de Estado. que era um Estado importador de energia até o início da 2000 e alguma coisa, e se torna um Estado exportador de energia, 98% da energia, 98,5% parece, do Rio Grande do Norte é renovável, né? Porque eles têm lá a Termoaçu, fazendo um parênteses aqui, meu pai trabalhou nessa termoelétrica, né? Inclusive, depois a gente vai fazer alguma fonte solar para dar uma descarbonizada aí, mas tem isso no currículo. Mas, enfim, voltando nessa questão, é um Estado energético, né? Quer dizer, ela falou mais de energia do que de turismo, ainda é muito E é bonito. isso, então, é um Estado que depende muito desse insumo. Petrobras, que é um player fortíssimo também, Sim. lá em Mossoró, na região oeste da cidade, Sim. do Estado, né? Sim. E eu quero dizer o seguinte, a Coserna é uma empresa de muito valor, Aham. e por isso ela te exige muito na cidade. A interface com os players, com o Estado, com a prefeitura, com os órgãos que assistem aquela região, é muito intensa. Isso foi um aprendizado muito importante para mim, até para aflorar um pouco esse aspecto mais institucional, que é uma coisa que eu sempre gostei muito em função do meu exemplo em casa com meu pai. Uhum. Bom, e aí, depois dessa experiência de neoenergia, você vai institucionalizar de alguma forma, não foi isso? Foi de neoenergia para a Abrad? Foi isso. Mais uma vez improvável. Participava na Neoenergia de alguns grupos de trabalho do segmento, grupo de trabalho regulatório, grupo de trabalho jurídico, e você ali tem uma reunião, né, organizada para tratar de assuntos de interesse de todos. E a Abrad coordena essas atividades. E o assessor jurídico anterior, Fábio Amorim, um grande amigo também, mais um presente nessa vida, ele, ao sair da Abrad, ele, antes de fazer isso, me liga, estou saindo daqui e quero deixar teu nome aqui na mesa para você ser selecionado, você fazer um processo de entrevista e confio aqui na tua capacidade de fazer. Eu falei, poxa, Fábio, isso não é para mim, não. Isso é para você que está há 30 anos no mercado, para o Julião, que foi diretor da ANEEL. Não, mas agora está mudando, a Brad está com uma outra visão, quer internalizar algumas atividades, quer alguém com perfil mais empático, alguém que converse, alguém que tenha essa relação mais institucional também. Acho que é você. Eu falei, bom, Fábio, obrigado, tal, vamos para frente. 2017. 2017. Aí participei do processo. Nessa época, eu estava no Rio Grande do Norte em definitivo, com a minha esposa, minha filha recém-nascida, tinha acabado de me endividar comprando apartamento, né? E aí vem Deus e muda. Opa. E nesse processo, então, dá certo. Participo de um processo na Abrad, com Simonágio, com Marden, com Nelson Leite, que é hoje presidente da Abrad. Passo no teste e, em setembro daquele ano, eu começo o trabalho na Abrad, mudamos, então, organizamos a mudança do Rio Grande do Norte para Brasília e começa um trabalho como assessor jurídico da Abrad, inicialmente. Trocou pipa, então, pelo Paranoá, é isso? É isso aí, exatamente. Tá bom, Rei. Troquei pipa por Paranoá, boa. Boa. E é um outro business, né? É um outro negócio. Eu não fazia né? ideia, Crispim. É um outro negócio. negócio. É outro negócio. É outro bicho. É outro bicho. Porque uma coisa Primeiro que quando eu mudei, quando eu fiz essa mudança, eu recebi até alguns comentários assim, vai se aposentar, vai para a associação. E eu não tinha essa percepção. O que eu queria com esse movimento? Eu queria ir para um ambiente diferente. Eu já tinha um experimento maravilhoso na Neoenergia, conhecia bastante aqueles processos que eu trabalhava, e a Abrad me trouxe a possibilidade de desenvolver uma coisa mais, vamos dizer assim, sistêmica, mais funcional no setor. E eu entendia que ali tinha um universo de players a conhecer, a explorar, a aprender, que seria importante para a minha vida, né? E para a minha carreira. Então, eu fui acreditando nisso.
E interessante, e aí a gente falou disso, sim, a gente conversou um pouquinho, né, Wagner? Que nesse momento também o setor começa a ficar mais agitado, né? Os elétrons começam a... Exatamente. É justamente nesse momento. É ali, eu Só que acho. eu não fazia ideia disso. Eu não tinha essa Mas clareza. ninguém fazia, né? Mas eu não tinha essa clareza. Uhum. Eu não, mas dá pra gente dizer isso hoje, né? Dá para dizer hoje. Quando Quando eu fiz esse movimento, eu tinha uma ideia assim, eu vou trabalhar muito com agência reguladora, vou fazer muita carta, vou ter que fazer muita petição no judiciário, vou ter que despachar. E eu fiz 10% só dessas coisas. 90% era outra coisa completamente diferente. Porque pegou justamente essa transformação e esse processo estava em conscientização. Né? A própria Abrad estava num processo de entender como é que ela deveria se posicionar a partir daquele momento, com o crescimento das renováveis, né? Um aumento vertiginoso de interfaces, que não acontecia. É isso. Você começando a ter um Congresso Nacional participativo, e isso, naturalmente, exigiu da Abrad um reposicionamento do seu papel também. E aí eu entro nesse meio, sem saber que estava entrando nesse meio. E como Deus ajuda os inocentes, né? Me posicionei, sobrevivi e aprendi muito nesse processo a partir do apoio que eu tive da Abrad, do Nelson Leite antes, depois do Marcos Madureira, que me ajudou demais, os próprios conselheiros todos também, porque a interface jurídica institucional ficou muito próxima. E houve uma aposta também na minha capacidade de entrega no institucional, porque é uma relação diferente. Com certeza. É uma relação mais política, Com é uma certeza, relação com certeza. de mais conversa, Sim. de mais posicionamento, Sim. de mais expressão. Sim. Foi lá que eu fiz aquele artigo da Geni, do setor elétrico. Foi um artigo que eu fiz despretensioso, era um domingo mesmo de manhã, como está lá no artigo. Depois você coloca aí, Geni do setor elétrico, vai aparecer esse então, artigo lá. Repete aí, qual o artigo? A Geni do setor elétrico. Tá. E aí... Falava, eu me lembro do artigo, mas você se lembra mais do que Basicamente o seguinte, ali a gente estava no meio da pandemia, iniciando a pandemia, no meio não, 20. Iniciando a pandemia, Isso. e a gente tinha uma... A GD brigando. Não, a GD brigando muito, e você tinha um problema de mudança de comportamento nos hábitos dos consumidores que fizeram com que você tivesse sobrecontratação violenta. Sim, todo mundo ficou dentro de casa. Claro. E aí você teve primeiro uma solução para, vamos dizer assim, assegurar transmissão e geração, Sim. porque elas não poderiam deixar de receber as suas receitas estabelecidas. Sim. E quem estava garantindo isso era a distribuidora, claro. Sim. Né, através da renda, né, da receita dos consumidores, do faturamento dos consumidores. E do outro lado, o cobrador já dizendo, você não pode cortar, né? Lembra disso? Com certeza. Que não podia cortar. Tiveram Imagina. várias leis municipais, estaduais, proibindo corte. Teve alguém, cara, eu estou te ouvindo e tentando lembrar quem teve aqui, que falou que esse momento foi super desafiador. Foi crítico Passou demais. alguém no Duve aqui. E aí, assim... Esse foi o próprio Madureira que falou isso, talvez, alguém falou. O fato é o seguinte, a distribuidora, ela ficou sendo assim, ela foi um ponto de equilíbrio muito claro nessa necessidade do consumidor e, ao mesmo tempo, na segurança do setor para garantir o pagamento. Só que a receita da distribuidora começa a cair. Claro, porque eu estou faturando menos em média. Né? Em média, você teve uma queda. Mas por conta de quê? De inadimplência? Por conta. Isso, também. Por conta do mercado. De carga, né? Porque a carga cai. No primeiro momento, né? No primeiro que nem sabia ainda. No primeiro momento. O que ia ser. Alguma coisa em torno de 15, 20 bi na época. Pô, é muita coisa. De impacto. E você começa, então, a descasar a tarifa do caixa da distribuidora. Sim. E aí, na hora que você vai buscar essa reposição, essa conversa, já resolvi transmissão, já resolvi geração, já não estou mais cortando o consumidor, cuida de mim. Ninguém cuida de você. Aí a distribuidora não... Não, vamos ver, vamos avaliar, tem que avaliar os impactos regulatórios, econômicos, sociais, etc. E aí começa um processo mais moroso. Nossa. E aí vem o insight de fazer o artigo. Eu tinha esquecido. A Geni do setor elétrico. Eu tinha esquecido. E no fundo todo mundo destrói, todo mundo machuca, todo mundo desvaloriza, mas ninguém vive sem ela. Não. É mais ou menos por aí. Joga a pedra na Geni. Joga a pedra na Geni. Mas você sabe que nós, na época também, saiu também um artigo da GD se colocando também um tanto quanto nesse papel de Geni, né? Porque joga a pedra na Geni, né? Aí eu, do lado de cá, me lembro disso, a gente apanhou muito também. E até hoje, né? A GD
Porque a GD é um paradigma, né? Você quer, é um novo paradigma, Sim. né? Que você institui Sim. num setor que ele cresceu, se desenvolveu, se consolidou de um jeito. Sim, não era, ele não foi. E não a era GD, planejado. ela transforma o status quo num status novo, Sim. do dia para o outro. Não, né? e a gente falou disso, né? A gente tocou exemplificando a questão de Itaipu. A gente fala de Itaipu porque Itaipu é um marco nosso, é uma referência, né? referência Claro, para todo mundo. no mundo, no setor elétrico, uma hidrelétrica fantástica. 14 gigas é a potência dela, tudo é assim, cheguei 14, tem uma Itaipu. Exato. A gente fala hoje, né? A GD tem 2 Itaipus e meia. E o que a gente falou, né? Num período de 4 anos. Exato. E 5 desplanejado, né? E descentralizado, né? E sem ver, né? O ONS não Exatamente, consegue. exatamente. Imagina se você não vê Exatamente. 2 Itaipu. Imagina a Então mudou. quantidade de relações, e você sabe disso melhor do que eu, você esteve à frente disso naquele momento, que você tem que fazer para explicar. As pessoas não sabiam que era isso. Eu chegava para conversar com os deputados, né? Ele às vezes, eu não quero falar sobre isso, não. Isso não me interessa, eu não quero falar sobre isso, entendeu? Solar pauta ESG, investimento verde. E os caras ficavam pressionados, né? Tá tudo bem, essa parte tá ótima, mas escuta o outro. Não quero escutar. Não, escuta aqui, por favor, né? Pelo amor de Deus, me ouva. Foi um treinamento muito intenso. Foi. Todo o setor. Foi. Acho que a Brad liderou isso com muita competência ali pelo Madureira e todo o time e as próprias distribuidoras juntos, de tentar comunicar. Gente, calma. Uma coisa é uma coisa, é ok, mas a outra coisa se chama segurança. Se chama longo prazo. E a gente tem que olhar para o longo prazo no setor de energia, senão o Brasil não roda, senão as coisas não rodam. E voltando um pouquinho nesse momento aí, Wagner, eu tinha esquecido, né? Tem uma conta Covid no meio, que foi a conta escassez hídrica. A conta que salva. Logo depois. Que salva, salva assim, né? Que foi o tiro de misericórdia do lado bom para a GD, né? Perfeito. Porque a gente estava justamente ali naquela discussão da aprovação da 14300, com todos esses embates, né? E a conta Covid, ela cobre justamente esse default que os geradores tiveram. Sim. Né? E que era previsto, né? Que era previsto. Né? Agora, quando você foi olhar no aspecto da distribuidora, e isso é um fato extraordinário, claro que é um extraordinário. Se uma pandemia nessa magnitude que nós tivemos não é um fato extraordinário, o que é um fato extraordinário? E o fato extraordinário, claro, deve pertencer ao poder público, não pode pertencer ao privado. A lei distingue isso de forma... Foi aí que surgiu o artigo da GNI. Muito bem. E o que era esse... Como é que foi esse momento que a gente está exatamente falando, né, Como é que foi esse momento? Porque aí mudou o jogo, né? Mudou o jogo porque havia muitas outras... Estou falando do olhar jurídico para o setor elétrico, né? Muitas outras discussões que em 2000, que a gente estava exatamente falando, em 2015, ainda na Neoenergia e tudo mais, não existia... Completamente diferente. Por exemplo, uma coisa que ficou muito intensa nesse período, principalmente ali, pandemia, um pouco pós, é a questão da competência de legislação do setor. A gente sabe que a competência para organizar o setor de energia é da União. Por quê? Porque o que a energia é no final do dia? 2 coisas. Soberania, vamos lembrar do caso aí de Rússia, né? Os caras vão bombardear. Soberania e segurança, prosperidade. Isso está na Constituição Federal. Então, quem que pode regulamentar questões que afetam a segurança do setor? União Federal. Isso se chama... O Ministério? MME? O delegado é o Ministério. Com a competência privativa da União. Isso, de certa forma, estava pacificado no STF. Só que o que acontece nesse momento da pandemia? Você começa a criar uma visão de maior federalismo, ou seja, eu preciso ouvir mais as dores dos estados e dos municípios, e é verdade mesmo, porque eu aqui no plano piloto, no Planalto Central, eu não consigo enxergar o que realmente está acontecendo na ponta. Então, eu tenho que dar mais autonomia e mais competência para os estados e municípios. Saúde, educação, etc. Energia entra nisso. E os estados começam a legislar, por exemplo, proibindo juros
de mora, proibindo cortar, exigindo parcelamento de 12, 24 parcelas. O Estado, né? O Estado, exigindo que o distribuidor estivesse lá na rua a cada 12 horas. Uma infinidade de legislações que invadem essa competência privativa da União. Por mais que elas tivessem um sentido, e elas tinham, né, e o político tem que agir nessa hora, mas elas estavam desorganizando o setor, colocando o setor em risco. Esse debate chega no STF. O STF, que sempre teve uma posição muito clara, começa a soluçar. E começa a reconhecer... Mas por quê? Como é que você tira a energia do social? Como é que se separa isso? Como é que né? tira? Aí a gente conseguiu, nesse caminho, a gente começou a ter algumas derrotas. Uhum. E aí, para transformar isso e retornar à situação equilibrada de competência absoluta da União para isso, foi um processo longo de muita discussão para mostrar energia é diferente de saúde e educação nesse aspecto. Uhum. A energia existe uma centralidade de sistema, inclusive. O que eu faço na região X do país vai afetar na segurança ou no custo na outra região do país, do sul a norte. Ou seja, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A gente tem a virtude de ter um sistema interligado nacional que ontem o Hugo, secretário até da pasta lá do Rio Grande do Norte, falou isso, né? Reconhecendo isso, né, na experiência dele, que o sistema brasileiro é uma referência no mundo, né? Um país do tamanho do nosso. Você conseguir, né, usando um termo aqui, fazer o elétron, vir lá de Belo Monte, se quiser. A gente sabe que não necessariamente precisa, mas se quiser vir de Belo Monte, que está na Amazônia, e resolver algum problema energético lá no Chuí, dá para fazer. Perfeito. Tecnicamente dá para fazer. Não quer dizer que vai se fazer, mas dá para fazer. Isso não é... A nossa engenharia ela é benchmark para o mundo. Nosso sistema elétrico ele é de uma evolução conceitual. E aí, nesse ponto, já que a gente puxou essa pauta aí, Wagner, ou seja, tecnicamente a gente está bem resolvido, acho que dá para dizer isso, né? Juridicamente também, ou seja, a gente tem muita gente boa, tem um bom desenho. Muita gente boa, está aqui você, debatendo isso, conhecedor do tema e tudo mais. Mas pegando até as discussões que a gente viu acontecer ontem, anteontem, em São Paulo, no evento, né? A gente tem vivido discussões, talvez, da necessidade de uma revisão dos modelos de negócio, dos atributos e tudo mais do setor elétrico, que está batendo na porta já há algum tempo, né? Perfeito. Então, a gente tem vivido o famoso curtailment, que é a palavra do momento, Perfeito. né, do que tem acontecido, deixando... Ou seja, a gente chegou hoje numa capacidade de geração, principalmente com a entrada das renováveis, que é sabido, muito forte, necessidade de linhas de transmissão, a transmissão também tentando fazer o papel, e aí chegando com força novas tecnologias para nós, que já em alguns lugares já está andando há algum tempo, falando de armazenamento. Perfeito. Discussão sobre a necessidade de carga. Perfeito. E aí a gente fala de hidrogênio verde, de data center, com IA e tal. Perfeito. Você que tem uma experiência boa no setor, então, além do olhar jurídico, como é que a gente começa tem caminho para a gente começar a resolver esses temas? Que você opina? Você participou de um painel até muito denso, né? Discussão ali sobre a eólica, mas tinha investidores. Maravilhoso. Elber participando. Foi Fernando Elias, Renato, Ricardo. Isso, um painel denso. E essa discussão aparece de novo, né? E você pega uma indústria como a eólica, que é muito forte no Brasil, claro, passa a sofrer por conta de tudo isso, né? Existe assim. Tá bom, né? Tá bem. Tá divertido. Tá animado. Você viu que eles falaram que o presente é obscuro e o futuro a expectativa é boa. É verde, né? Por assim dizer. Vamos lá, a gente vive uma ruptura. A gente chega a um quase esgotamento de um modelo anterior que foi planejado para ser centralizado, foi financiado dessa forma, e ele conviveu assim muito bem por 50 anos. Com o crescimento descentralizado das renováveis, o que aconteceu? Você começa a ter uma quantidade de geração muito elevada para a tua carga.
certo? Então, eu tenho muito mais geração hoje do que eu preciso, por isso que nós temos sobrecontratação. Só que quem tem que assegurar a energia para o cidadão é a política pública. Concorda? Então, a política, porque na sua residência, se faltar luz, você não vai ligar para o teu planejador solar, para o teu integrador solar. Você vai ligar para a sua distribuidora, para o Ministério de Minas e Energia. CPFL, tem até o aplicativo. Não é? Então, ela tem que te garantir energia a hora que for. E, aliás, isso é contratual, isso é regra. É contratual, isso é obrigação, isso é constitucional. É assim que a gente prospera, com energia. E aí, o que acontece? A partir desse momento que você começa a ter essa transformação no setor, você começa a ter uma quantidade maior de investimentos pelas operadoras de rede, transmissoras e distribuidoras, para suportar esse fluxo invertido de energia, descentralizado. Quando você fala de a resultante é uma. Quando você fala de 3 milhões, a resultante é outra. E isso interfere aonde? No CAPEX e no OPEX das distribuidoras, que está na tarifa do consumidor regulado. Então, você tem uma questão de financiabilidade e inadimplência, que preocupa, e tem que estar nessa discussão. Aí tem a discussão de revisão de modelo tarifário, a forma de cobrar, né, se você faz a tarifa binômia, fio, infraestrutura, barra, energia, enfim. Fato é, a gente vai ter que sentar e discutir. Não tem jeito. Fato é. Não tem jeito. Então, isso está na mesa, tem muito estudo, mas precisa... Decisão. Precisa decisão. Precisa enfrentar. Tem, né? A gente carece, às vezes, de decisão. Eu entendo que o processo é complexo, ele tem que ser complexo, mas, em algum momento, você tem que ter a decisão. A gente perdeu algumas oportunidades desde lá de 2017, quando começou a CP33, que discutiu a modernização do setor. De lá para cá, muita coisa aconteceu e parte do que a gente fez nós perdemos. Né? Mas essa parte tem que ser rapidamente decidida. Um outro aspecto da sua pergunta é o seguinte, se eu sou planejador e preciso garantir energia para todo mundo, significa dizer que eu não posso, grosso modo, contar com uma energia descentralizada. Concorda? Tu lembra de um movimento que aconteceu que parte dos fornecedores e dos operadores de energia solar fizeram um movimento? Vamos todo mundo desligar as gerações. Tu lembra disso? Já ameaçaram isso. Por quê? Porque isso é descentralizado. O planejador ele não pode se dar esse luxo. Ele tem que garantir energia para você. Então, você precisa ter a segurança de um backup. Aí entra a discussão de base, de termoelétrica, de hidrelétrica e outras coisas, que compõem a mesma massa que vai fazer o mesmo bolo. Né? Então, a história do curtailment nada mais é do que o quê? Eu deixei ter muita geração descentralizada e estou tendo que cortar onde eu gerencio. Onde é que eu gerencio? Na centralizada. Só que na centralizada são contratos de longo prazo, com preço pré-definido, que eu ofereço ao investidor um retorno em 20, 25, 30 anos, diferente da descentralizada. Então, esse é o nosso dilema. E como é que as coisas vão mudando, né, Wagner? Também num painel que a gente teve a oportunidade de conversar, debater, estava André Peptoni, que está convidado, André, mais uma vez, deixar registrado. Ele deixou... Vai vir. Ele deixou registrado no Dúvida Itinerante, eu fiz uma entrevista com ele, não tem para onde escapar. Mas a gente fez uma observação boa lá, Itaipu quando construída, Itaipu de novo. Né? Itaipu quando construída, o olhar era para a gente ter energia de uma hidrelétrica, com o potencial que tem. Ou seja, geração. A gente olhou para o Itaipu naquele momento como geração. Hoje você olha para Itaipu como balanço do sistema. Né? É quase como uma bateria. Isso, um baterão, né? Grande pra caramba aquilo ali. Mas não foi pensada para isso. Não foi pensada para isso. E não recebe por isso. Exatamente. E hoje ela não recebe por isso. Que a questão dos atributos, dos custos e benefícios. Que é a grande discussão. Mais um detalhe. Alessandro Amaral Marizete, ontem num painel também. Né? Abra PCH e Abrage, né? Falando, opa, peraí. Quer dizer, então, que a hora que aperta, vocês querem usar os reservatórios para fazer o balanço do sistema. E
E eu o quê? É mais ou menos o seguinte. Não é? Ninguém me remunera por Para isso? fazer um bolo, você precisa de ingredientes, não é? Uhum. O nosso bolo do setor elétrico é um bolo bem macio, né? Fofinho, gostoso, que você come e aquilo te abraça, né? Esse é o nosso bolo. Se você tira um ingrediente dele, você tem que repor esse ingrediente. E isso custa. Sim. Isso custa. Então, acho que a gente precisa parar, às vezes, de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhar um pouco para a política pública, papel de Estado, papel de país. Você que tem esse perfil conciliador desde a época de Abrad, a gente muitas vezes, eu falei isso lá, né? Muitas vezes a gente tinha posições distintas, mas sempre, e isso falei com o Madureira aqui também, sempre umas discussões muito republicanas. Sem assim, dúvida. né? Você, olha, tá tudo bem, eu entendo o seu lado, mas entendo o meu. Acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que e cada vez mais. Como a gente está demorando a tomar decisão, Os setores, né, estão sangrando mais. Né? isso fica mais difícil. Sim. Por quê? Porque o risco vai aumentando e o desespero também. E o desespero também. Né? Então, mais ou menos como teve lá em 2001, a gente precisa de um grande acordo. Esse modelo de financiabilidade de hoje não para de pé. A verdade é que todo mundo usa a infraestrutura. E vai usar, né? E vai usar. O cara que tiver off-grid, ok. Mas ele assim, não está isolado do mundo, né? Exato, mas ele em algum momento pode se valer. Então, o sistema ele é um bem público. Compreende? O sistema de energia elétrica ele é um bem público. Não vou entrar nem em critério de eficiência, que o nosso é muito eficiente. Então, a gente tem que cuidar dele. Então, tem que partir do pressuposto que esse sistema ele é coletivo, ele é condominial. A energia, não. O que você consome, o que você vende, o que você gera, o que você recebe, o que você comercializa, é um problema, em tese, seu. Mas o sistema, ele tem que ser cuidado. Ou seja, fazer isso funcionar é público, né? É público. E é público constitucionalmente falando. O Wagner, e aí, então, eu vou trazer. Normalmente ele não vem. Normalmente. Não faz isso não. A gente não combinou isso não, cara. Não combinou. Não combinou não. Olha. Não é que não combinou, você sabia. Não sei, vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um tempinho, porque ele está aqui no ponto, e hoje ele está com um amigo, isso sim, ele normalmente não vem com um amigo. Mas é que a gente entrou tanto no tema dessa discussão institucional, Abrad, política e tal, e tudo, que parece que você ficou aí na Abrad e não foi isso, né? Vamos chegar no ponto final. Tem mais uma pernada. Boa. Tem mais uma pernada, que foi essa transição recente agora, onde depois de 7 anos de Abrad, você faz uma transição, vamos dizer assim, voltando para o mercado, né? Eu falo voltando para o mercado, eu fui associação também, você sabe disso, né? Quem está aqui nos assistindo também. Aliás, gente, você que está nos assistindo, eu já cansei de falar, sempre conversas muito boas, papos bons, né? Pode ver de onde querer ver, pode ver aqui no YouTube, pode nos acompanhar no Spotify. O importante é que você nos acompanhe, que siga o canal, se inscreva aí para tocar o sininho a hora que tiver um papo novo. Sempre gente do setor elétrico, com visões de vida, enfim, vale muito a pena. E lembrando, mais uma vez, esses podcasts que têm acontecido são patrocínio da TTS Energia, empresa EPCista de energia, que tem um histórico muito forte no setor de geração distribuída, mas agora também indo para a geração centralizada, e também do escritório de advocacia Caputo, Bastos e Serra, que tem também uma tradição forte no setor jurídico brasileiro. Então, obrigado, siga a gente. Tem que agradecer sempre, senão não acontece. Gratidão é um valor inegociável. Para que isso aqui aconteça, a gente precisa sempre de quem acredite. Transição recente do Wagner. Eu vou aproveitar essa palavra gratidão. Então, assim, a Abrad, eu tenho uma gratidão enorme, porque ela, de fato... Eu tive muitos acolhimentos... Eu sou muito religioso, né, e acredito muito que tem Deus me controlando, né, Deus me olhando por mim, e eu sempre fui muito acolhido. A cada etapa que eu olho para trás, eu vejo que ali não foi papel do homem, não foi uma coisa pensada, não foi planejada. Foi alguma coisa muito maior, e esse alguma coisa para mim é Deus. E a Abrad foi esse acolhimento. Era improvável ir para lá, Guilherme. Eu não sou do setor, minha família não é do setor, quer dizer, não era, né?
Minha família não era. Não, tá. Deixa eu fazer uma defesa a você. Na hora que você vai para a Abradee, você já é do setor. Você já Não, ali sim, mas... Você já era um cara reconhecido, estava numa grande empresa do setor elétrico, né? A Energia, tinha vivido o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, participado das conversas institucionais. Eu entendo o que você está dizendo um pouco, perfeito. Né? Nesse sentido, assim, o improvável... mas para quem te conhece, eu te conheço há pouco tempo, mas nesse pouco tempo já vi quem é o Wagner, eu acho muito provável, assim, eu entendo o que você está dizendo, mas assim, e não só eu, né? Quem foi que te chamou para lá e disse que ia te indicar? O Fábio Amorim, grande amigo. Então, assim, o Fábio Amorim, que também devia ter uma visão muito melhor do que a minha do setor, disse, não, conhece muito, fica tranquilo que eu sei que você... Sabe tudo de distribuição. É do perfil, mas tudo bem. Mas vamos lá, mas eu quero dizer o seguinte... Só para te defender. Não, obrigado, e está contratado. O que eu quero dizer é o seguinte, as coisas não dependem só da gente, sabe? Claro, isso sim. Não dependem só da gente. Então, tem muita gente boa no setor. Sim. A gente pode citar vários aqui. Sim. Vamos olhar as associações. Sim, sim. Para falar de um representando todos. Sim. Mário Menel. Opa! Pô, Mário Menel Você chutou alto agora, né? Inclusive, tem um podcast com o Mário Menel no Diário de uma Vida. Espetacular. Sensacional. Assista aí para entender o que ele está dizendo. Então, o Mário Menel, por exemplo. E aí eu vou falar dele... representando todos os membros do FASE, que são as 33, 34 associações que lá estão. Só tem fera. O Xisto, um cara que conhece o setor como poucos. Então, eu não posso nem me comparar, entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Assim, eu serei um eterno, e sou um eterno aprendiz desses grandes nomes do setor. O que eu quero dizer é que a Abradee, ela foi um presente para mim, no sentido de que ela me deu muito mais do que eu esperava, Crispim. Mas você também entregou muito também, né? Mas eu fui atrás. Não, eu fui atrás. Eu fui, trabalhei muito. Então, é isso aí. Eu sempre procurei dar além do meu contra-cheque, além da minha missão. Eu sempre procurei agregar. Isso, sim, é verdade. E aí, por conta disso, eu acho até por conta desse perfil, eu comecei a perceber um movimento diferente no mercado. O mercado me trazendo muita demanda que, tecnicamente, não era da Abradee. Dúvidas, questões, opiniões, talvez estimulado pela academia. Capital social, contato, conhecimento, que não é do dia para a noite. Que não é do dia para a noite. Falar com as pessoas. Vai, tem telefone de fulano, Eu conheço um cara que fez isso. Eu também conheço. Vezes. O Wagner está precisando falar com... faço isso com o maior prazer, como eu faço com muitas pessoas pedindo. Sim, né? Porque o César falava uma coisa, isso tem em várias citações aí de livros, quem conhece 6 conhece o mundo. E hoje, com esse mundo conectado que nós temos, quem conhece 2 conhece o mundo. Né? E a gente tem que usar isso com empatia, com fundamento, com interesse genuíno. Eu gosto de falar essa palavra, genuinidade. A coisa tem que ser de verdade, sabe? E eu sempre procurei imprimir isso na Abradee. E isso, de alguma forma, gerou um valor para fora. E na minha faixa etária, na minha fase de carreira, eu falei, poxa, eu acho que agora chegou a hora de fazer um movimento diferente. Né? Tudo conversado, com madureira, com a equipe, foi maravilhoso, me acolheram sempre, até a minha saída. Mas eu tive que tomar essa decisão para que eu pudesse experimentar um outro momento da minha carreira na hora que eu entendi que era o mais adequado, né, para mim e para minha família. Né? Então, e aí surgiu essa conversa com o sócio do escritório, o Francisco Caputo, e com o Gustavo Caputo, de desenvolver, né, de posicionar o escritório também como um player do setor de energia. Porque o escritório é um escritório tradicional, como você disse, de Brasília, e por ser tradicional, as coisas chegam muito para o escritório, muito procurado, né? E eles sentiam falta de alguém ali, DNA setor. E aí me chamaram. Né? Tem aí alguns princípios que se coadunam, família, eles são muito religiosos, a gente tem os corações, eles se juntam, né? Eles se conectam. E tivemos uma conversa, e a partir dessa conversa a coisa desenvolveu, e entrei nesse novo projeto, num escritório que é um escritório muito bem posicionado em termos de representação institucional jurídica em Brasília, para a gente ter condições de trabalhar nos temas complexos do setor, seja no advocacy de campo, Ministério, ANEEL, TCU, Congresso Nacional, propriamente Judiciário, e, claro, os temas jurídicos relevantes do setor. Bom, muito bom.
Então, agora sim, né? Já pegou a arra aí. Já pensei. E aí você falou, e aí quando você falou de novo, Brasília, veio. Os caras daqui, eles querem ir e Traz tal. aí, traz aí. Eu vou trazer a parte que vocês conhecem, botando pilha hoje com um convidado especial, além do Zói, que vocês já sabem, nós vamos ter o Frog aqui, amigo dele. Vamos lá, Zói, Frog, vem cá. Eu tenho medo, eles só fazem... Não, cara, eles só fazem pergunta boa, entendeu? Deixa eu ver. Veio o Frog, não vem sempre, não. Como é que tá? acostumado, Tudo bem? Você sabe de quem que Frog é amigo, né, Wagner? Sabe? Não. Sabe não? Não. Então, o Frog, ele vem porque ele é muito amigo do Jabuti. Ah, Do Jabuti, eu tô né? com- Porque é ali, pessoal, da mesma... O Zói, não, o Zói é o cara que bota a pilha mesmo, porque ele é de outro planeta e tal, e tudo, mas se entendeu bem, está aqui já com a gente, faz E parte. sabe tudo de energia, né? Tudo. Vai para os eventos, discute e tal. É um sucesso, é ele. Mas quem vai te perguntar hoje é Frog nessa parceria com o Zói. Jabuti. E a gente viveu e vive muito isso. Recente, a gente discutiu isso esses dias de novo. Quase não existe. Cara, mesmo. quase não tem, mas quando tem, né? PL das eólicas offshore. Cara, que discussão aquilo, né? Ainda. Ele virou tudo menos o PL das eólicas offshore. Fico imaginando, óbvio, às vezes tentando explicar algumas coisas que ele diz, mas não foi eu. Eu não tive essa ideia, mas estava lá na conta. Quando você lê, o leigo que lê, o que escuta PL das eólicas offshore com jabuti, você já põe na conta da eólica, né? Até entender, né? Que não é isso. Claro. E aí, você conhece essa história, a gente conhece um pouco dela, ou seja, muito discutido, a necessidade da gente avançar nessa pauta, né, das eólicas offshore, né, voltando, a eólica tem colocado muito isso, da importância. Não adianta a gente, palavras da própria Elber, não adianta a gente tentar se posicionar como um país desenvolvido em offshore quando isso acontecer. Você tem demora, né? Demora porque precisa de planejamento, não tem outra. Claro. Apaziguamos, entre aspas, essa discussão no sentido de que foi definido, discutido, retirado os jabutis, o Frog comentou isso, né? Tirado os jabutis, foi para a sanção. Ficou feliz, Frog? Ele só acompanha, né? Entendi. Ele só traz a notícia um olhar brilhante. do amigo dele. E foi apaziguado, foi para o Lula, foi para o atual presidente da República. Para sancionar ou vetar. Vetou o que é entendido pelo setor como jabuti. Perfeito. E volta agora para o Senado e Congresso. Né? Volta para as duas casas. Conjunta, né? Exato. E o argumento, né, no caso, para o veto feito pelo presidente, de alguns pontos que ali estavam, né, do que foi vetado, foi uma questão de impacto social, né, custo, né, custo do consumidor, exato. tarifa, inflação. Ou seja, não dá, vai ter que segurar isso, porque senão... Efeito inflacionário e tal. Tudo isso. Pergunta do rapaz aqui, que é amigo do Jabuti. O que isso abre? Qual o precedente que isso abre? Botando pilha aqui, né? Eu vou devolver a pergunta para ele perguntar para o Jabuti, já que ele é amigo dele. Porque mudou o racional do argumento, certo? Tá entendido. Não pergunta mais não, para não ficar pior. Então é contigo. Senão o Frog vai me deixar É contigo aí agora, vai. Vamos lá. O que a gente tem que compreender nesse processo? Todo projeto de lei, ele é, em verdade, um acordo político. Ok? Sim. Senão nem vai à votação, né? Senão nem vai à votação. Então, ele tem que ter interesse político, ele tem que ter compreensão política, e ele resulta de um acordo político. Quando você pega um tema relevante como é energia eólica offshore, que está relacionado com investimentos que o setor e o Brasil precisam ter nos próximos anos, então isso chama a atenção, claro, de todos aqueles que estão ali no processo decisório. Os parlamentares querem entender aquilo. E aí, nesse momento, é que se estabelecem as balizas políticas de acordo. Porque tinha um texto base. O texto base era um texto, vamos chamar assim, puro sangue.
certo? Texto base. Ele era um texto base. Esse texto base é alterado. Ele pode ser alterado. Óbvio que ele pode ser, porque o processo legislativo é um processo democrático. Ele é um processo construído, ele é um processo discutido, ele é um processo extravasado, que ele tem que ser confrontado. É muito bom, como você falou no início, das relações. As relações elas precisam ter polos diferentes. Sim, claro. Porque senão você não constrói. Sim, tem que ouvir o outro. O que faz o rio caminhar são as duas margens. Não é isso? Sim. Se não tiver uma margem, não tem rio. Sim. Vira praia, né? Vira praia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A coisa não chegou ali à toa. Ela chegou construída a partir de acordos políticos que são mobilizados a partir dos interesses setoriais, dos interesses individuais. Ok? Ok. Bom, então esse acordo foi objeto de um acordo político. Foi votado, discutido, gestado, votado. Vai para sanção presidencial. Quer dizer que este acordo político pode fazer qualquer coisa? Não. Existe lei que regulamenta o processo legislativo. Lei Complementar 95. Essa lei complementar estabelece quais são as bases e as diretrizes que esse processo político legislativo tem que seguir. Chega o projeto para sanção. Nesse momento, o presidente pode vetar artigos, dispositivos daquela lei. Ou seja, isso aqui não é importante, não é relevante, não é necessário, não é legal, não é aplicável em função de alguma justificativa. Faz-se uma nota técnica e se fundamenta em 2 pontos. Ou ele é político, ou ele é jurídico, ou ele é os 2. Ok? Para vetar. Para vetar. Eu tenho que ter a justificativa política ou Jurídica. uma jurídica ou os 2. Ambas. Tá bom? Certo. Nesse caso, o veto foi político. Por quê? De todos os que foi vetado. De todos os vetos. Uhum. A discussão foi, a justificativa foi, o item... Acho que vou pegar o da GD que eu vi mais ali. Traz impacto na tarifa, tal, isso. E efeitos não me lembro o número, inflacionários. 23 ou 33. Basicamente, foi a mensagem foi essa. Mas foi vetado. Traz impactos econômicos, financeiros, traz impacto para a inflação, para o consumidor de energia e para a morosidade tarifária. Até em alguns casos tinha isso. Ou seja, é uma justificativa política. Ela não é jurídica. Sim. Né? Juridicamente poderia ter sido aceita, é isso? Juridicamente poderia ter sido aceita. Quando ele é jurídico, significa que ele é ilegal. Aquele dispositivo ele é ilegal dentro da sistematização constitucional e infralegal que nós temos. Ok? Ok. Isso não foi feito. A minha pergunta é, esse PL é ilegal? Nesses pontos que foram vetados? A minha leitura é. Porque se você for olhar a Lei Complementar 95, você tem pelo menos lá uns 4 dispositivos que consideram aqueles itens ilegais. Pertinência temática, falta de estudo de um impacto daquelas questões, descasamento com o planejador, porque existe uma governança que institui aquelas balizas. Está descasada disso, ou seja, não tem fundamento, não tem anteparo, não tem legalidade. Isso não foi explorado. Então, na minha visão, eu não estou dizendo que o que está lá serve ou não serve. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não conheço o detalhe dessa situação, de cada um desses itens. Mas, do ponto de vista legal, ele é assistêmico. Então, ele deveria, sim, ser discutido numa legislação específica, que pudesse estar carreada das suas prescrições legais. Então, para ver se eu entendi a aula que você deu. Porque eu não dei aula, pô. É que o Frog fez pergunta difícil. Ele faz, eu tive que ele dar bota pilha, entendeu? ele é amigo, eles têm essa... o que você está dizendo é o seguinte, o que está vetado, que vai voltar agora, vai voltar agora para sessão do Congresso. Sessão do Congresso. Mas o que está até então vetado, foi vetado politicamente. Por fundamentos políticos. Inclusive, essa é a justificativa, não é nem o que a gente acha, isso o que está. O que está. Perfeito. E você está dizendo mais.
poderia, inclusive, também ter sido vetado. Ele não é só político, na minha visão. Ok. Ele é mais do que isso. Ele é jurídico. Porque ele é legal. Então, no fundo, se o Congresso derruba o veto, ou seja, convalida o texto que foi aprovado no Senado, por último, o que acontece? Não, na Câmara, que foi por último. O que acontece? Ele está aprovando um projeto de lei ilegal. Aí agora a curiosidade é minha. E aí o que acontece? Bom, aí o que acontece? Não, porque, A lei, entendeu? Porque até que você declare que a lei é inconstitucional ou Ela tá ilegal, ela está valendo. entendi. Então, ela vale, ela tem aplicação, ela tem eficácia, como se diz no direito, mas ela pode não produzir efeitos Ok. por uma série de ilegalidades que Sim. contém nesse processo. Aí o Zóia está falando no meu ponto aqui, agora eu quero perguntar. Aí a pergunta dele. Não é minha, é dele. Zóia, Estou de olho em você. Pergunta dele. Na tua percepção, então, isso é... a gente está em teses aqui, tá? Perfeito, está Hipóteses. estudando. Exato. Imaginando, então, que volte e que é derrubado os vetos e que é aprovado com essa possibilidade futura desse questionamento jurídico que não foi feito dos vetos, só político, jurídico. Você acredita, pergunta Zóia, você acredita que isso vai acontecer? Acredito. Eu acho que... Ou seja, pelas partes interessadas... Vamos lá, o que está em jogo? O que está em jogo é uma... Que pergunta que você trouxe, Não, hein? Vou te dizer. É de uma amizade... Jabutesca essa pergunta. Jabutesca, boa. O que está em jogo? Está em jogo um conjunto de impactos no setor. E Certo. que loucura, desculpa, Wagner, que loucura, porque a gente está discutindo isso no PL das eólicas offshore, ou seja, não é um negócio muito maluco? Muito louco, cara. Onde é que está sendo discutido isso? Que para quem não acompanha, não entende. Porque, assim, eu vou tentar reduzir isso. Esses argumentos jurídicos são bem complexos, tá? Mas tem um que é muito claro, que se chama pertinência temática. Se eu estou fazendo um projeto de lei sobre o Zóia, eu não posso falar do Frog. Mesmo que eles sejam Por quê? amigos. Porque é pertinência temática. Eu tenho que ter uma vinculação, tem que ter um nexo de causalidade muito claro para que seja considerado... Muito claro, dá para dizer, não, é setor de energia. Mas o Frog é amigo, porque é da mesma espécie. São verde. Não é, entendeu? Então, é por aí. É por aí. Muito bom. Muito ruim. Me apertou, hein, Frog? Frog, o Zóia, olha. Muito bom, muito bom. E eu devia ter feito direito. Tem umas palavras bonitas que eu você fala aí, Eu fiz uma entrevista há pouco tempo, eu falei sobre isso. Eu acho que, por exemplo, o Congresso tem um acordo político feito numa gestão anterior. Ok. O Congresso tem um desafio agora. Ele honra o acordo político ou ele absorve o veto que veio... E isso porque a gente ainda nem entrou nos impactos, né? A gente não falou nem no impacto financeiro, não estamos falando ainda de impacto que é relevante. Técnico, né? Eu acho que ele é mais... Ele tem mais problema de ordem da sustentabilidade. Estou falando de segurança. Do que a gente falou há pouco, né? De segurança energética, de funcionamento adequado, de controle, do que propriamente de impacto financeiro, porque você, ainda que tenha um impacto enorme, como a conta ela é dividida com muita gente, você acaba temperando isso e digerindo melhor. Mas não é só isso. Se fosse só isso, seria o menor dos problemas na minha visão. Então, também aí posicionamento dos dois, porque depois joga um para o outro, desafio grande para o novo presidente da Câmara, é isso? É isso. E do Senado. E do Senado. Mas principalmente a Câmara, porque a Câmara, por tradição e por desenho, ela é um ator mais... Ela é a voz do povo. Ela é um ator mais intenso no processo de acordo, de composição política. Uau, muito bom. Fiquem aí vocês dois. Meu amigo. Corta! Reta mais que final, papo excelente. Uma pergunta que aí quem faz sou eu normalmente, ou sempre. Qual foi o momento mais energético, energeticamente falando, da tua vida? Puxa vida!
mais elétrico. Essa aqui até arrepia. Essa momento. câmera Pergunta consegue, momento, tô vendo, mais elétrico. Cara, eu acho o seguinte. Sim, mas, claro, na vida a gente tem muitos, né? Mas Não, mas assim, tem um que tem, na verdade são dois, mas o primeiro foi muito impactante na minha vida e me trouxe uma energia que eu sou capaz de vencer o mundo, se for necessário. Que foi acompanhar, assistir, participar, estar junto da minha esposa no parto normal da minha primeira filha. Cara, é transformador aquilo ali. É de uma força extenuante que a mulher faz para que dê a vida à sua obra, né? E isso para mim foi extraordinário. Quando foi? Olivinha nasceu dia 16 de março de 2017. Meses antes de eu ir para a Brad, de mudar do Rio Grande do Norte. Mais um momento elétrico. Foi maravilhoso, foi transformador. E isso está conectado com uma coisa que eu gosto de sempre falar, e eu tenho feito isso nos meus momentos de academia. Você sabe que eu fiz agora um curso de carreira na energia, voltado para jovens, pessoas que estão no setor e que querem prosperar na carreira. É o propósito. Então, quando você tem um propósito claro, não importa qual seja, mas ele normalmente vai para o mesmo lugar. Provavelmente o teu propósito é muito próximo ao meu, e é por isso que nossos corações se falam tão proximamente. Fica tudo mais fácil. E o nascimento da minha filha, como eu participei daquele jeito, talvez se eu estivesse do lado de fora, eu não sei se eu teria esse sentimento que eu tenho hoje. Talvez sim. Mas é transformador mesmo. Então, o momento mais energético, que mais me trouxe energia para a minha vida, e que falou assim, cara, vai lá e vence o mundo. Vai que dá, né? Foi o nascimento dela. Tem que ir, né? Foi o nascimento dela, da Olivia. Muito bem, muito obrigado. Bom, é isso. Conversas de diários de uma vida elétrica, conversas energéticas, com muita vida, com muita proposição. A gente chega ao fim desse podcast aqui com Wagner Ferreira, hoje sócio, né, num grande escritório aí do setor. Eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal da Fontana Filmes, que está conosco, obrigado, sempre nesse caminho do DUV. Está aqui, estamos no estúdio em Campinas gravando. Agradecer ao pessoal nosso do marketing, da Go and Grow, que acompanha a gente, mas principalmente agradecer aos nossos patrocinadores, Caputo, Basto e Serra, que está apoiando que esse projeto possa andar, também a TTS Energia, empresa do setor, que vem desenvolvendo projetos incríveis aí na geração distribuída já há bastante tempo, mas agora buscando o seu espaço também na geração centralizada. Gente, foi isso. Mais uma boa história. Wagner, obrigado. Eu que agradeço. A gente vai longe. Estou muito feliz. Agradecer Frog e Zoid de ter participado, ter botado pilha, esse é o papel deles. Esquentou E a gente se vê por aí. Obrigado. Valeu. Deus abençoe. Muito. Amém.